Como é que eu descubro o meu propósito? Então há uma diferença entre o seu propósito e o propósito de Deus. Sim. O seu propósito pode ser um, o propósito de Deus pode ser outro. E a maior tragédia é quando eu estou na contramão de Deus. Porque Deus não quer te dar velocidade, Ele quer te dar direção. Como eu descubro o propósito de Deus na minha vida? Então descubra a sua paixão. Você gosta de fazer o quê? Isso. Descubra a sua paixão e ela vai iluminar o seu caminho para você enxergar o seu real propósito. Tem pessoas que estão vivendo uma vida atrás dos seus sonhos, mas não estão atrás do propósito. A maior tragédia do homem é viver uma vida sem descobrir o seu próprio propósito. Ele não viveu. E alguém me perguntou um dia, você tem medo de morrer? Eu falei, não tenho medo de morrer, eu tenho medo de não viver. Porque pior do que morrer é estar vivo e não vivendo. E como é que eu descubro que eu vou viver? É só você descobrir o seu propósito. O objetivo vai te ligar ao seu destino. Quando você tem um objetivo, você não pode perder tempo. Alguém diz que tempo é dinheiro, né? Não. Tempo não tem a ver com dinheiro. Tempo tem a ver com o seu destino. Porque homens de sucesso não valorizam dinheiro. Homens de sucesso valorizam tempo. Por isso, o segredo do teu sucesso é como você utiliza o seu tempo vago. Tem gente que está com o relógio no braço, mas está parado. Está fora do tempo. O relógio não é para mostrar apenas um tempo. O relógio é para te dar um objetivo. Quem não tem objetivo, por isso que os grandes homens sempre andam com o relógio no braço. Porque para eles... O tempo inteiro. Toda hora. Você tá aí? O relógio é tão importante que não está falando do dinheiro. Eu não posso perder tempo. E a minha geração, infelizmente. Talvez eles não entenderam a questão do chamado, do propósito. O propósito é uma missão que você cumpre. O chamado é uma vocação que nasce dentro de você. Você não escolhe o chamado. É o chamado que escolheu você, velho. O seu chamado já nasce lá dentro. E as pessoas não conseguem entender isso porque nós estamos tão... Existe um problema hoje, Cris, muito pesado, chamado distração. Como o diabo pode matar o propósito de Deus na minha vida? Como o diabo pode destruir o chamado de Deus na minha vida? Me distraindo. Eu estou distraído. Eu estou tão distraído com as minhas coisas que o tempo tá passando. E o tempo não volta, né? Quando eu tentar recuperar o tempo, já passou. Porque eu estou preocupado com a distração. E a distração é uma arma de destruição em massa. Se o diabo não conseguir destruir você no pecado, ele vai te distrair. Porque é uma arma silenciosa. Você não tá nem percebendo. Você tá vivo, mas tá indo pro caminho errado. Você tá ali, nossa, eu tô... Porque as pessoas acham que o segredo é ter a agenda cheia. Eles chegam pra mim e falam, irmão, como é ter uma agenda cheia? Eu falei, eu não sei. Porque pra Deus, a agenda não vale nada. Porque pra Deus o que vale é você ser frutífero. Tem muita gente que tem uma agenda cheia, mas tá vivendo uma vida vazia. Ele só funciona, mas ele não flui. A ideia de Deus não é fazer você funcionar, é fazer você fluir. Nem tudo que funciona, flui. Mas tudo que flui, funciona. É isso. A distração nos roubou do secreto. A gente não ora mais. Para Deus iluminar os meus próximos passos e eu descobrir o meu chamado, descobrir o meu propósito, o meu desígnio, preciso estar em oração. Porque a oração é a maior forma de você... A oração oxigena a intimidade. A oração é a chave do secreto. E Deus só dá segredo para quem tem secreto. Mas como eu estou distraído... Deus só dá segredo para quem tem secreto. Eu estou distraído. A distração me roubou do secreto. Estou tão preocupado com o meu Instagram que toda hora eu fico nele. Estou tão preocupado com a minha rede social que toda hora eu fico nela. Enquanto isso, o tempo passa. Eu não consigo separar 2 horas e 40 minutos, que é o dízimo do dia para Deus. Mas eu consigo ficar 10 horas no Instagram, no Facebook. Ou seja, é uma arma de destruição massa da distração. Você nem sente, ela é silenciosa. Você vicia, né? Quando você assusta que não, você está preso, amarrado. Por isso que as pessoas que estão presas, a gente acha que tem mais preso na cadeira, não. Tem mais preso na rua. Tem mais gente presa na calçada do que no penitenciário. Porque as pessoas da penitenciária podem estar presas no corpo, mas muitas delas estão livres na mente. E as pessoas na rua estão livres no corpo. Por isso que o maior prisioneiro não é aquele que está livre, preso. O maior prisioneiro é aquele que está livre, mas com a mente aprisionada. É os hebreus fora do Egito, mas a mente deles no Egito. Como é que você está, encerra aqui, como é que você está saboreando o maná, sentindo saudade do pepino? Meu Deus. Tem que trocar de paladar? Não, irmão, muda sua mentalidade. Chega a ser bizarro, né? Bizarro. Muda sua mentalidade. Lá no Egito, tudo que você comeu foi faraó que deu, cara. Você tá no deserto, Deus tá trazendo o pão, você ainda tá sentindo saudade do Egito? É a sua mente ainda que tá saboreando o Egito. Como é que eu liberto a minha mente? My God. Uau.
Essa da mente é... A mente, ela são códigos. Toda fechadura precisa de uma chave. Por isso, Cris, que você já viu aquela pessoa que você conhece ela a vida inteira, ele é o mesmo cara, de repente, do nada, a vida do cara faz... Por que a vida do cara dá um tim? É porque uma chave virou lá dentro. É essa chave que vira lá dentro, é o que Paulo falou em Romanos. A nossa mente precisa ser renovada, transformada. Por que a mente transformada? Porque quando você tem uma mente transformada, as suas ações são modificadas. As suas ações mudam quando a sua mente foi modificada. Por quê? Quando o inimigo entrou no jardim, Deus programou o homem no Éden. Colocou o homem dentro do jardim. Deus programou o homem para ser como ele. O inimigo veio e colocou um vírus. O vírus não é para roubar o computador. O vírus é para implantar o sistema dele lá. O vírus nada mais é para implantar a cultura dele. Então Deus programou o homem, o inimigo foi lá e desprogramou o homem. Deus envia Jesus para reprogramar o homem na cruz. Após a cruz, o homem foi reprogramado para enxergar como ele, pensar como ele, falar como ele e amar como ele. Então, a palavra de Deus é o único meio de transformar a nossa mente. Se a palavra de Deus não mudar sua mente, nenhum outro sistema pode. É o único meio de construir você por dentro para permitir você se reconstruir por fora. Se a palavra de Deus é a chave, a minha mente é a fechadura. Por isso o salmista falou, na sua lei eu medito, de dia e de noite. Me fala o que está ocupando a sua mente e eu vou falar se você está preso ou se você está livre. Para o senhor, o que é mais lindo no evangelho? O que é que te brilha os olhos? O que me brilha os olhos? A cruz. É a maior prova de amor, né? Porque ele não foi para a cruz pelo que ele fez. Ele foi para a cruz pelo que eu fiz. Entende? Então foi por amor. Não foi por... Quando Jesus foi para a cruz, colocaram uma placa sobre a cabeça dele. A placa estava sobre a cabeça dele, mas não estava sobre o propósito dele. Ele não foi para a cruz por causa da placa. Ele foi para a cruz por causa do propósito. E o silêncio de Jesus, para mim, é a maior fala dele. Porque o sábio não precisa abrir a boca. Até em silêncio ele fala. Então, ele morreu a minha morte para que eu pudesse viver a sua vida. Eu não tinha justiça e ele não tinha pecado. Ele assumiu os meus pecados e eu recebi a sua justiça. Não sou justo pelo que eu faço, sou justo pelo que ele fez. E ele não se tornou pecador pelo que ele fez, se tornou pecador pelo que eu fiz. Somos justificados por Cristo. A cruz me enche os olhos. Isso é muito lindo. A cruz me emociona, mano. A cruz é demais. Meu Deus. A cruz é uma chave, tá? A cruz é uma chave. A chave. Encerro. Isaías 22, 22. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro. E abrirá e ninguém fechará. E fechará e ninguém abrirá. Pera aí. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro? Sim. Jesus não é descendente de Davi? É. Mas por que chave no ombro? Chave se carrega na mão, no bolso, na meia, na bolsa. Pois é, quando ele foi pro Gólgota, colocou a cruz no ombro. E detalhe, quando você coloca a fechadura, para abrir a porta tem que colocar dentro de um buraco, não foi? Cavaram um buraco, pegaram a cruz e colocaram lá dentro. Mas abriu o quê? E aí que tá o detalhe, que em Hebreus 10 diz que foi aberto um caminho novo pelo véu da sua carne. Que Jesus é a porta, né? Então quando colocou Jesus na cruz ali, colocou a cruz pendurada, foi mesmo que o Deus estivesse fazendo assim, ó, deixa eu abrir a porta da graça e deixa eu fechar a porta da lei. Porque pela graça sois salvos. Não vem de vós, é dom de Deus. Glória a Deus, a maior chave da história. Meu Deus do céu.